Olá pessoal, tudo bem, meus amados irmãos? A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Quero nesse momento convidar mais uma vez a sua atenção para a palavra de Deus, para a gente aprender, ser instruído e ter o conhecimento da verdade que liberta, dentro daquilo que Jesus ensinou. Pois eu quero chamar a sua atenção para a realidade que você precisa compreender. Sendo nós cristãos, precisamos verdadeiramente estar no Cristo, seguir o Cristo, ter nossa fé e esperança no Cristo que nós professamos. A palavra cristão, ela deriva de Cristo, denotando um seguidor de Cristo. Esse Cristo que a Bíblia revela, que foi anunciado pelos apóstolos, que foi divulgado no mundo inteiro. Esse Cristo que veio para o povo de Israel, o Messias, Jesus o Salvador, morreu, ressuscitou, enviou homens para anunciar sua mensagem, continuar anunciando sua mensagem ao mundo, e capacitou homens para estar apacentando o rebanho com a palavra, formando discípulos para Cristo. A palavra cristão, ela se encontra apenas 3 vezes na Bíblia. A palavra cristão, ela é encontrada, ela é citada 3 vezes na Bíblia. A primeira está lá em Atos. Atos capítulo 11, quando os apóstolos foram chamados de cristão pela primeira vez. Vamos ver onde está? Você tem que entender o termo cristão. Qual o peso, qual o propósito, qual o objetivo de você ser chamado cristão. Então a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, o termo cristão ele foi citado 3 vezes só na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no versículo 26, diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Observe aqui, os apóstolos de Jesus, eles se reúnem numa cidade lá em Antioquia, com a igreja de Antioquia, com os irmãos ali, e começam a ensinar. A partir daí o texto diz que todo ano eles faziam isso. Sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja. Aquela igreja de Antioquia.
onde estava aquele corpo de Cristo ali, eles se reuniam. Aquela igreja lá se reuniam. E o texto diz que eles ensinavam. Vamos lá? E ensinaram muita gente. Lá em Antioquia. Na igreja local. A igreja Corpo de Cristo. Estava lá. Nessa cidade. Nesse local. Ensinava muita gente. Agora, escute o que diz a palavra de Deus. E em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Atos 11, 26. A primeira vez que o termo cristão é citado na Bíblia. Para os seguidores de Cristo, denotando, indicando os seguidores de Cristo. São chamados de cristãos. A palavra cristão na Bíblia só existe 3 vezes, só tem 3 vezes citada. A primeira está aqui em Atos dos Apóstolos. A segunda também se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, onde o apóstolo Paulo está aproveitando uma oportunidade para pregar Cristo a um homem que era rei, chamado Agripe. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, no versículo 28. A segunda vez na Bíblia que é citada a palavra cristão. A primeira foi em Atos 11, 26. A segunda aqui agora, Atos 26, 28. E disse Agripe a Paulo: por pouco tu queres me persuadir para que eu me faça cristão? O que é que esse homem está dizendo aqui? Paulo, tu queres me convencer para que eu seja cristão, ou seja, seguidor desse Cristo que tu prega? Paulo não chamava ninguém para ser discípulo, seguidor de nenhuma outra coisa. Paulo pregava a Cristo, fazia discípulo para Cristo, convidava o povo a seguir a Cristo. E o termo cristão é derivado daqueles que são seguidores de Cristo. Não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. Fizeram uma religião do cristianismo. O cristianismo é um povo seguidor de Cristo, chamado cristão. Deu para entender? Vamos ver a terceira vez aonde está citada a palavra cristão na Bíblia. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 16. Vamos conferir. Isso. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 16. Vai dizer assim: mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então aqui a gente vê a terceira vez a palavra cristão sendo citada na Bíblia. A palavra cristão, vou repetir novamente aqui para você, meu amigo, irmão em Cristo Jesus, cristão. A gente hoje usou o termo crente, não é crente. O povo de Deus é cristão, seguidores de Cristo. Não é crente de uma religião, não é, evangélica de crente. Mas vamos lá. Eu mostrei aqui que a palavra cristão, ela é um termo usado para denominar um seguidor de Cristo. E esta palavra cristão, ela se encontra 3 vezes citadas na Bíblia. 3 únicas vezes. A primeira está lá em Atos 11, 26, quando os apóstolos são chamados de cristão pela primeira vez. A segunda está lá em Atos 26, 28, quando Paulo está pregando ao rei Agripe, e o rei, ele diz assim: Paulo, tu queres me convencer para que eu seja cristão? Ou seja, tu queres me convencer para que eu seja discípulo e seguidor desse Cristo que tu prega? E a terceira vez, onde a palavra cristão está citada na Bíblia, é na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pedro vai dizer: meus irmãos, se vocês padecem como cristão, glorificai a Deus nessa parte. O que é que Pedro está dizendo? Vocês estão padecendo porque são discípulos de Cristo.
estão andando, seguindo e guardando a direção de Cristo. Ser cristão não é participar de uma religião cristã. Deu para entender? Ser cristão não é estar dentro de uma religião cristianizada. Ser cristão não é uma religião cristã. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Homem ou mulher, seguidor, seguidora de Cristo. Porque o termo cristão, ele denomina, indicando um seguidor de Cristo. Por que eu sou cristão? Porque eu prego Cristo, eu tenho fé e esperança em Cristo, eu ando por Cristo, eu me conduzo por Cristo, eu ando na direção de Cristo, eu anuncio, ensino, mostro às pessoas Cristo. Eu sou cristão. Minha vida está alicerçada na esperança em Cristo. E eu busco guardar e praticar a doutrina de Cristo. Logo, eu sou cristão. Ser cristão é ser seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Não é ser de uma religião cristã, cristianizada. Não é? Porque esse termo, religião cristã, é um termo dentro de um preceito, de um propósito anátema. Porque se você for hoje olhar, os espíritas dizem que são cristãos, os mormons dizem que são cristãos, os católicos dizem que são cristãos, todos os que buscam praticar o bem dizem que são cristãos. Ser cristão não é buscar viver o bem. Ser cristão não é estar dentro de uma religião, ser uma pessoa religiosa. Ser cristão não é estar dentro de uma religião cristã. Ser cristão é seguir a Cristo. Porque os mormons estão dentro da igreja de Mormon seguindo a Joseph Smith. Não são cristãos. Os testemunhos de Jeová estão dentro de uma religião seguindo a Charles Taze Russell. Não são cristãos. Não seguem a Cristo. Não estão na doutrina de Cristo. Não têm a esperança em Cristo. Os católicos romanos estão dentro das igrejas dizendo que estão vivendo o cristianismo, que são cristãos, e ainda dizem que são a verdadeira igreja de Cristo, mas eles não seguem a Cristo. Eles seguem ao clero romano, sistema que cria e formula as doutrinas para o povo crer dentro do sistema católico romano. Eles não são cristãos. Muitos têm mais sua fé em Maria, nos santos, nos anjos, do que no próprio Cristo. Ser cristão é ser fiel a Cristo como alvo da nossa fé singular, exclusivo, absoluto, único. Viver, praticar, andar, crer, esperar, confiar em Cristo, na sua palavra, na promessa que Cristo nos fez. Muitos crentes dentro das igrejas evangélicas dizem que são cristãos, dizem que são servos de Cristo, dizem que estão servindo a Cristo. Não estão. A maioria dos muitos crentes que estão dentro das igrejas evangélicas, eles são evangélicos, eles seguem a doutrina da igreja evangélica, eles não seguem a doutrina de Cristo. Eles seguem a doutrina das igrejas formulada pelos pastores, que não se submetem à doutrina de Cristo. Não estou generalizando, muitos, a maioria, eles dizem que são cristãos, não são. O termo cristão na Bíblia denomina, identifica um seguidor de Cristo. É aquele que prega, anuncia, vive, crê, espera, confia e mostra ao povo Cristo. Não é aquele que prega a igreja, que prega os rituais, os usos e costumes, as observâncias, as submissões a nenhuma igreja. Ser cristão é ser seguidor submisso de Cristo. Ser cristão é estar em Cristo, ser igreja de Cristo. Não é estar dentro de uma religião para ser igreja. Deu para entender? A igreja de Cristo não é uma igreja religião. A igreja de Cristo é o povo que é cristão, que segue a Cristo, que está em Cristo. Deu para entender? Na palavra, na doutrina, na fé, na esperança, na confiança, na direção, na condução, em Cristo, por Cristo, não por homem, não por instituição, não por doutrina de religião alguma. Deu para entender? Então fica esse pequeno ensino para você conhecer o que é ser cristão.
A palavra cristão se encontra na Bíblia 3 únicas vezes. A primeira em Atos dos Apóstolos 11, 26, quando os apóstolos foram chamados de cristão. Pela primeira vez, alguém identificou os apóstolos com Cristo, porque eles pregavam Cristo, e a palavra cristão denomina de Cristo, deriva de Cristo, identificando o seguidor de Cristo, não é? Hoje a gente vê, você é crente de qual igreja? Ah, eu sou de tal igreja, sou de tal religião, sou de tal ministério. Então você não é seguidor nem discípulo de Cristo. Você é discípulo da igreja, do ministério, de tal pastor. Deu para entender como é? Eu sou cristão, seguidor, discípulo de Cristo. A segunda vez que o termo cristão é encontrado na Bíblia é lá em Atos 26, 28. Quando Paulo vai pregar ao rei Agripe, e o rei Agripe chega para Paulo e diz: Paulo, tu queres me convencer para que eu seja cristão? Por quê? Porque Paulo estava testificando de Cristo. Paulo estava mostrando o homem que ele precisa crer em Cristo. Paulo pregava, Paulo tinha esperança, Paulo convidava, Paulo mostrava, Paulo orientava o povo a se converter, e a esperar, e a crer, e buscar as bênçãos de Deus em Cristo. Não era em nenhum outro canto. Por isso que Agripe disse: tu queres me convencer a que eu seja cristão? Porque se Paulo pregasse igreja ou ministério, Agripe ia dizer: sabe como? Paulo, tu queres me convencer a ir para a igreja A, B ou C? A ser crente? A ser da igreja do ministério A? Tu queres me convencer a ser um religioso? Mas Agripe não disse isso. E a terceira vez que existe a palavra cristão na Bíblia é lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Olha o que Pedro vai dizer. Irmãos, se vocês padecem como cristão, glorifiquem a Deus nesta parte. Se vocês padecem como cristão, você está padecendo por Cristo, pela fé, pela palavra, pela doutrina, pela esperança, por pregar a Cristo? Você está padecendo por isso? Ou está padecendo pela tua vida religiosa? Dentro da igreja, da religião, do sistema, da formalidade religiosa. Qual o sacrifício de vida que você tem vivido como se fosse para Deus? É para Cristo, dirigido e conduzido por Cristo, ou é para a igreja, dirigido e conduzido pela igreja, pelos homens lá dentro? Eu estou trazendo uma explicação aqui para você aprender e conhecer a palavra de Deus. Mas eu quero trazer outro ensino muito maior ainda. Vou trazer aqui agora outro ensino de advertência, de instrução, de correção, para despertar você, meu irmão. Sejamos prudentes. Estamos chegando no final da carreira. E o final da carreira, a situação fica mais crítica. Por quê? Porque é o final. Está próximo à chegada, o fim, que será melhor do que o começo. Estamos chegando ao final da carreira. E para você perseverar até o fim, combatendo o bom combate, você tem que estar com a palavra do Espírito, a espada do Espírito, a palavra da verdade, guiado pela luz de Deus, que é a palavra, o azeite de Deus, que é o Espírito Santo. Para você prevalecer, chegando até o fim e triunfar com a vitória eterna que Cristo nos garante, você precisa estar alicerçado, fundado, dirigido, conduzido, orientado, guardado, protegido pela palavra. É a palavra de Deus. Muitos estão buscando se refugiar, se proteger, se guardar, confiando que estão alicerçados, que estão firmes em Deus, dentro das suas instituições, igrejas, religiões, que lhe conduz a uma vida muitas vezes anátema. Você tem que estar cada dia mais prudente, de pé, firmado, alicerçado na palavra, no poder do Senhor, e no Senhor e na força do seu poder. Jesus disse que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra dele. É muito sério isso, que você precisa ouvir. Aqui você está ouvindo o que Deus quer que você ouça, porque o que você precisa ouvir é o que Deus leva para você ouvir. A igreja já recebeu todas as bênçãos de Deus.
A igreja já recebeu todas as vitórias. A igreja já está de posse, de bênção, de vitória, de prosperidade com Deus. Essa pregação nos púlpitos hoje, que invade a mente do povo de venha para o culto da bênção, o culto da vitória, o culto da prosperidade, o culto do poder, o culto de avivamento. Isso é tudo coisa vã. Isso é coisa sem nexo, sem lógica. Não existe mais isso para a igreja. A igreja não é orientada a buscar bênção, buscar vitória, buscar libertação, buscar avivamento dentro de culto. Culto não é para isso. Culto é para você ser instruído com a palavra. É para você aprender de Deus. Para você aprender pela palavra que você, estando em Cristo, você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Pode descansar na sombra do Onipotente. Você tem que ir para a igreja para aprender que a palavra de Deus é o alicerce da tua vida com Deus para que você prevaleça e seja bem-aventurado. Você tem que ir para a igreja para aprender que Deus está em nós. Não preciso buscar Ele em canto nenhum. Que eu tenho que cada dia mais andar com cuidado, com temor, com tremor, com reverência. Porque o templo onde Deus habita, a casa de Deus, não é lá na instituição de cimento, de alvenaria. É em mim, no meu viver. Nós somos casa de Deus. Você precisa ir para a igreja para aprender que não é através de uma campanha de vitória, de bênção, de prosperidade, que a bênção de Deus vai chegar na tua vida, que a vitória de Deus vai chegar na tua vida. Você tem que ir para a igreja para aprender o que Jesus ensinou. Se vocês estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Não é se vocês forem para uma campanha dentro da igreja. Não é se vocês forem participar de um culto. É se você estiver na palavra. E se verdadeiramente estiver em Cristo. E Cristo estiver em vós. O cristão tem que ter esse entendimento. Eu não preciso ir para lugar nenhum para sentir a presença de Deus. Eu preciso ter a consciência, o entendimento que Deus está em mim. Eu tenho que crer, isso é fé. E o Espírito Santo de Deus testifica em mim essa certeza, essa convicção, que a palavra me garante que Cristo está em mim. Eu não preciso buscar a presença de Deus. Não é em lugar geográfico de alvenaria que Deus vai se fazer presente. Deus está presente nas nossas vidas. Você tem que ir para uma igreja para aprender isso. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Ele não disse em tal lugar específico. Ele disse, onde estiver, Ele estará presente. Sabe por quê? Porque Ele está na vida de 1, de 2 ou de 3. E aonde tiver 1, ou 2, ou 3, Jesus está na vida dele, porque Ele é templo. Ele é a casa de Deus. Foi Jesus quem disse isso. Jesus não disse que vinha nos visitar. Jesus não disse que vinha trazer sua presença para a gente sentir. Ele disse que habitaria em nós. João 14, 23. Jesus diz, quem me ama guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele. E faremos nele morada. O crente tem que aprender isso. Para parar de viver misticismo. Idolatrar local, lugar. Viver cultos pagãos. Invocando a Deus dentro de sacrifício. Dentro de ritual. Que tudo isso é paganismo. A igreja de Cristo nunca foi orientada a viver nem praticar nenhum culto de paganismo, nenhum culto, nenhum misticismo para alcançar nenhum sobrenatural de Deus. O culto que a igreja de Cristo foi orientada a viver na congregação, se reunir, foi para se reunir, se congregar, para ser edificado com a lição, com a instrução, com a doutrina da palavra de Deus. Não é para fazer culto místico de poder, de buscar bênção, de receber vitória. Isso é paganismo. Mas o povo não está sendo instruído nisso. Hoje as igrejas estão apostatadas da fé. O povo está vivendo paganismo. O povo está vivendo os cultos místicos dentro das igrejas. A igreja de Cristo nunca foi ensinada a ir para nenhum local fazer um culto em busca disso, daquilo ou daquilo outro. Em canto algum da palavra de Deus tem isso sendo orientado. Se você é cristão, se você segue a Cristo,
Você tem que observar o que Cristo falou para viver a vida com Cristo na direção daquilo que Cristo nos ensinou. Porque se você não for prudente a examinar isso, a guardar isso, a cuidar da tua vida e da doutrina, você está vivendo uma fé vã, seguindo a Cristo da boca para fora, mas não em verdade. É o que Jesus disse. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Estão mais dispostos a guardar mandamento de homens do que observar e guardar a palavra de Deus. Deu para entender, meu irmão? O povo precisa entender que o canal da bênção de Deus não é igreja, nem pastor, nem homem, nem instituição, nem nenhum objeto. O canal da bênção de Deus não é culto, não é ritual, não é misticismo, não é nenhuma invocação que o povo se reúne para invocar. O povo tem que entender que o canal da bênção é Jesus. E hoje a igreja não é orientada como foi orientada o povo de Israel. A igreja não é orientada a viver culto de paganismo, misticismo. Deus, lá no Velho Testamento, usa o povo de Israel através de Josué e dá uma instrução ao povo, o povo fazer um ritual, arrodear a muralha de Jericó, dando 7 voltas, dentro daquele ritual que Deus orientou o povo a fazer. Ali foi uma situação exclusiva, singular. Aquilo não é uma doutrina para a igreja de Cristo praticar. A igreja de Cristo não tem nada a ver a guardar aqueles ensinamentos que foi dado na lei para um objetivo temporal. A igreja de Cristo não é orientada a viver campanha da muralha de Jericó. A igreja de Cristo não é orientada a viver campanha da pedra de Davi, derruba gigantes. A igreja de Cristo não foi orientada a praticar campanha de avivamento para receber avivamento. Que campanha é essa? Qual é o conceito disso? Qual é o conceito do avivamento? Tudo isso é feito sem nenhum nexo. Nem a própria pessoa que está fazendo isso não entende o que está fazendo. Ela está pegando os títulos, porque isso atrai o povo. A igreja de Cristo não foi ensinada por Jesus, nem pelos apóstolos que pregaram a doutrina de Cristo. Na sequência, depois que Cristo subiu aos céus, ordenou os apóstolos a continuar pregando a sua mensagem, a sua doutrina, o seu evangelho. A igreja de Cristo nunca foi ensinada, nenhum cristão, aquele que quer em Cristo, não vive mais esse paganismo que o povo vive sem entendimento de Deus. Quem é de Cristo, quem foi liberto, quem tem o conhecimento, quem segue a Cristo, o cristão, a busca de fé dele é praticando a palavra de Cristo, mantendo-se fiel a Cristo, guardando a fé em Cristo e esperando no cumprimento da promessa de Cristo, sabendo que Cristo é a nossa bênção, esperança e o favor de Deus para nossas vidas é Cristo. Não é através da campanha, do ritual, do pacto, do voto, nem nenhuma dessas coisas. Não é através de igreja, de culto, não. O povo tem que ir para a igreja para aprender. Igreja é o local de congregação dos santos. Para aprender, para serem instruídos, para serem orientados. Triste é essa realidade, que não estão tendo essa instrução dentro das muitas igrejas. Eu estou falando isso porque essa é a palavra que o povo precisa ouvir para a sua advertência, correção, repreensão. O povo está pegando trilha, caminho errado. Esse caminho que as religiões vivem hoje não é o caminho da vida, nem da bênção. O caminho da bênção de Deus não é fazer promessa, nem campanha, não é subir ladeira, não é subir monte, não é estar chorando, gritando dentro de um ritual, como se Deus fosse se impressionar. O caminho da bênção é se manter fiel a Cristo, guardando a palavra dele, para que Deus contemple-nos em Cristo e em Cristo nos dê a bênção. Deus não vai dar a bênção a ninguém porque está fazendo uma campanha. Isso é paganismo. Deus não ensinou isso a seu povo.
Deus não vai enviar vitória, nem vai dar bênção a ninguém, porque está fazendo um pacto, um voto. Porque está participando de um culto místico, aonde o homem que está na frente, ensinando o povo anátema, está dizendo que a bênção de Deus vai ser derramada, que Deus hoje vai mandar vitória, que Deus hoje vai mandar bênção. Isso tudo é mentira, propaganda, comércio da fé, é engano, é o evangelho anátema. A igreja de Cristo não foi chamada para viver, nem ser orientada, nem conduzida por esses meios vãs e pagãos. A igreja de Cristo é orientada a ser prudente, andar, guardar, praticar, esperar, crer, confiar, acreditar na palavra de Cristo, aonde devemos estar firmando a nossa fé, porque é o alicerce verdadeiro da fé cristã, é a palavra de Cristo. Não é ritual dentro de igreja, não é líder, não é homem. Olha o absurdo do ensino, olha a aberração da heresia que o povo está recebendo dentro de muitas igrejas. Meu irmão, eu acho que é muito poucos pregadores que pregam abrindo os olhos dos irmãos com essa verdade que eu estou aqui trazendo. Sabe por quê? Porque muitos não pregam dessa forma, porque estão presos dentro da sua conformidade, dentro dos seus ministérios, do sistema religioso. Eles não querem incomodar o sistema. Eles não querem ter desconforto com o sistema. Eles não querem desagradar o sistema. Jamais ele vai pregar isso. Muitos que estão lá dentro sabem que estão sendo conduzidos e levando o povo errado. Mas eles não querem perder a conveniência, o satisfatório, as causas de ganho pessoal que eles têm lá. Eles não querem incomodar o sistema, eles não são ousados, eles não se atrevem a contestar o sistema, porque eles vão perder a comunhão com o sistema. Eles vão perder a regalia do sistema. Eles vão perder a conveniência dentro do sistema. Eles querem isso. Eles não estão preocupados com vida com Deus, agradar a Deus. Eles querem a vida de Deus que o sistema oferece a eles. Não é a vida de Deus que Deus oferece. Dentro da palavra que traz desconforto. Deu para entender? Então eu prego dessa forma, porque eu fui liberto do sistema. Meus olhos foram abertos. Conheci a verdade. O sistema tem prendido, cauterizado e levado muitos ao anátema. Olha o que os homens estão ensinando dentro dos sistemas de igreja. Eu estava agora analisando na minha página no Face. Eu gosto de olhar muito as postagens de comercial que o povo faz para ver cada dia mais as heresias que são propagadas. E cada dia mais eu tenho mais ousadia para pregar contra essas heresias. Esse evangelho anátema. Essas propagandas de culto de igreja, essas propagandas de culto de campanha, de avivamento, de poder, essas propagandas de pregadores, de pastores, de ministério. Eu gosto de estar vendo para poder pregar cada dia mais com mais ousadia dentro de fatos que eu vejo todo dia sendo divulgado na mídia, nas redes sociais. E eu estava vendo agora nas postagens no Face e eu parei numa postagem que tinha um pastor pregando e esse pastor estava dizendo, sabe o quê? Escuta o que o pastor disse. Ele estava colocando na mente dos irmãos dentro da igreja, que não desse ouvido essas pregações no YouTube, nas redes sociais. Por quê? Porque a maioria dos pastores, eles não querem que você dê ouvido à palavra, à verdade. Eles querem que você continue manipulado, ouvindo e sendo moldado, formado naquilo que eles ensinam dentro das igrejas. Aonde muitas igrejas já não têm mais a verdade de Deus. Já apostataram da fé. Aonde muitos pastores já levaram o povo a cair, a tropeçar. Estão pregando heresia, anátema. Estão levando o povo a viver uma adoração a Deus em vão. Porque não estão mais compromissados com a doutrina de Cristo. Eles querem, é o reinado. Eles querem dominar. Fizeram do reino de Deus o seu reino.
fizeram do reino de Deus, o povo de Deus, o seu reino, aonde eles reinam, aonde eles convidam o povo para olhar para eles como autoridade máxima, como autoridade suprema de Deus diante da congregação. Aí eu pergunto, Jesus ensinou alguém que devemos ouvir e seguir, pastor, ou a palavra dele? Jesus ensinou alguém que devemos ser bem-aventurados, ouvindo pastor dentro de igreja, ouvindo doutrina do ministério, ou guardando e praticando a palavra dele? Jesus ensinou alguém que nós devemos estar alicerçados com a nossa vida em Deus, ouvindo e praticando o que os homens dizem dentro das igrejas, ou a palavra dele? Aí você pode dizer, mas evangelista Wellington, irmão Wellington, Deus levantou pastores. Concordo, a Bíblia fala isso. A uns ele deu para pastor, evangelista, doutor, apóstolo, para edificação da igreja. Para quê? Não foi para o pastor chamar a autoridade do povo para ele. Não foi para o pastor querer ser o maioral da congregação. Não foi para o pastor colocar o povo na submissão a ele, na autoridade dele, no autoritarismo dele, dentro daquilo que ele quer ouvir. Não foi para botar a igreja submissa ao que ele fala. Deus não levantou o pastor para isso. Deus levantou pastores para ensinar ao povo a doutrina de Cristo, a palavra de Cristo. Convidar o povo a olhar, crer, submeter, seguir, praticar o que Cristo ensinou, crer em Jesus. Não foi estar dentro de igreja presa, submissa ao pastor. E a Bíblia diz que nós temos que vigiar com os pastores, com aqueles que governam. E os que não governam bem na congregação, nós devemos estar prudentes para repreendê-los. E a palavra de Deus também nos diz que devemos notar os que não se comunicam com a doutrina, os que não estão na doutrina de Cristo. Nós devemos se apartar deles. Esses pastores que não estão na doutrina de Cristo, você tem que se apartar dele, porque a Bíblia ensina assim. Mas o que é que os pastores ensinam? Não, não questione, olhe, não se levante com rebelião, olhe, não levante contra o ungido não, porque Deus vai pesar a mão sobre você, Deus vai te visitar. Olha, irmão, quantos irmãos já disse aqui a mim porque eu prego isso? Porque eu exponho a mentira que está sendo pregada dentro das igrejas por muitos pastores. Quantos irmãos já botaram no meu comentário? Cuidado, irmão, Deus vai te pegar. Tu está bulindo com ungido. Irmão, tu está falando da igreja do Senhor. Que igreja do Senhor? Eu estou levando a verdade para proteger a igreja do Senhor contra essa igreja ministério, contra essa igreja sistema, contra esses homens que abandonaram a fé, que levam o povo a tropeçar. Eu estou levando a cura, estou levando a luz, estou levando a saúde de Deus através da pregação da doutrina de Cristo, para despertar os irmãos, para sair desse caminho de morte, dessa maldição, dessa doutrina maldita que está desviando e privando o povo de Deus. Olha, cuidado, irmãos, que Deus vai pesar a mão sobre ti. Esse argumento melancólico de temor só vai colocar medo em quem não conhece a verdade. Só vai ter medo disso de quem não conhece a verdade. Os mentirosos, porque não querem ser desmascarados, para que o povo não dê ouvido à verdade e o povo não fale, o que é que eles falam? Olhe, não julgue não. Olhe, não toque no ungido do Senhor. Aonde Jesus ensinou isso, hein? Aonde a Bíblia, a igreja foi orientada a isso? Meu irmão, o cara pega o texto lá de Davi, que dão uma interpretação errada, para dizer, olha, não toque no ungido do Senhor, não. Davi estava ali, sendo instruído, orientado a matar Saul, fisicamente. Davi disse, eu tocar no ungido de Deus, que Saul era rei. E Deus lá na velha aliança, ele ungia, os profetas ungia os que iam ser rei. Saul era ungido no Velho Testamento porque ele era rei. Mas onde é que pastor é ungido? Me diz aí. Aonde foi que a igreja ungiu algum pastor? Mostra aí na Bíblia. Aqui, irmão. Bíblia. Aonde foi que Jesus ungiu algum apóstolo, algum pastor? Aonde é que tem alguma unção para pastor dentro da igreja? Ungir com óleo. O pastor,
ele é um vocacionado para a obra da palavra, o ministério da palavra. O pastor não é ungido, nem mais soberano, nem mais cheio de poder do que a congregação. A igreja de Cristo, aprenda isso. Aprenda de Jesus. Aprendam de Jesus. Jesus disse que no meio do seu povo, a igreja, não há maior nem menor. Todos nós somos iguais. O que existe na congregação é compromisso, responsabilidade. A quem mais é dado, mais é cobrado. Compromisso do dom, da vocação. Deu para entender? Não é autoridade. Hoje os pastores querem autoridade, irmão. Botam medo no povo, dominam o povo no cabresto. E o povo serve mais e teme mais aos pastores do que a Deus, a palavra. Aí os irmãos dizem, meu irmão, você só fala das igrejas, só fala dos pastores, cuidado, Deus vai te pegar. Você é o inimigo da igreja, dessa igreja sou. Porque Cristo também foi inimigo dessa igreja. Essa igreja apóstata. Essa igreja que abandonou a fé. Essa igreja que pisa o sacrifício de Cristo. Essa igreja que é sinagoga de Satanás. Que prega o evangelho anátema. Eu sou sim. Eu sou sim, porque eu sou membro do corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E eu sou cristão, prego, combato o bom combate contra a doutrina de Cristo, contra a igreja de Cristo, que está sendo manipulada dentro do sistema igreja do homem, ministério do homem, sistema dominado por o príncipe das trevas. Essa igreja, ministério do homem, é o sistema do mundo. Usa apenas o nome de Jesus. Aí Jesus vai dizer a um povo lá na igreja de Esmirna, se não me falha a memória, em Apocalipse capítulo 3, eu sei das tuas perseguições, daqueles que se dizem judeu e não são. O que eles são sinagogas de Satanás. Olha o que Jesus disse. Para os seus discípulos. Porque aqueles que dizem judeu, povo de Deus, eles diziam que era povo de Deus, mas não eram. Era congregação, era local de Satanás e não de Deus. Sinagoga de Satanás. Locais onde se congregam, onde se reúnem. Não é para Deus, é para o diabo. Eu mostro o erro, irmão. Eu advirto os irmãos. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, irmão. Eu sei que a multidão vai continuar escrava do sistema. A multidão vai escolher submeter-se e continuar escrava do sistema. Mas o meu compromisso é pregar. Não estou aqui para ganhar like, ganhar visualização. Não estou aqui para ganhar dinheiro no Kawaii, no YouTube, em canto nenhum da plataforma social. Não estou aqui para me apresentar. Não faço propaganda minha. Eu faço propaganda, eu propago, eu evangelizo, eu anuncio, eu exponho a verdade do evangelho. A doutrina de Cristo. Contra as mentiras, os enganos, os ensinos anátemas, as heresias, as doutrinas de demônios que o povo está recebendo dentro das igrejas, pelas instruções dos homens. E eu não tenho medo dessas ameaças desses falsos profetas. Olha, Deus vai te pegar, Deus vai te pegar. Se é Deus que está me levantando com essa ousadia, rapaz. Foi Deus que me deu essa graça, essa autoridade. Eu estou na autoridade, não é com grito, nem com reteté, nem com plá. Não é com autorização de ministério de homem. Eu estou na autoridade do próprio Cristo. Você faz isso em nome e autoridade de quem? Foi o que perguntaram aos apóstolos. Os religiosos de Jerusalém. Os líderes das religiões. Os pastores e os anciões. Perguntaram aos apóstolos qual era a autoridade e em nome de quem eles estavam ali operando aquela obra. Pedro disse, ô glória, é eu também, meu irmão, eu respondo para você. Aí alguém disse, irmão, qual é o teu ministério? Qual é a igreja? Quem é o teu pastor? Meu ministério é o ministério do reino de Deus. Minha igreja é a igreja de Cristo, que eu faço parte. Meu pastor é Jesus Cristo. Amém? Gostou da resposta? Tu faz isso em nome de quem? A autoridade do poder de quem?
em nome de Jesus, na autoridade de Cristo, no poder de Cristo, é que eu prego, é que eu denuncio, é que eu falo com ousadia e não me calo, porque quem me mandou pregar é fiel e poderoso para me guardar e me dar graça para continuar o ministério que ele me deu. Oh, glória! E eu prego contra os heréticos, os mentirosos, os mercenários, os cães gulosos, os homens que fazem do povo negócio, que levam o povo a viver a maldição, o anátema, o evangelho anátema, vento de doutrina, movimentos vãs de feitiçaria, o povo embriagado, manifestado dentro das igrejas, em nome de evangelho, em nome de poder de Deus, o povo vivendo paganismo, ritual, cultos vãs e anátemas, em nome de buscar de Deus, de avivamento, de bênção, de prosperidade. Olha o que disse um pastor. Olha o ensino de muitos pastores dentro das igrejas. O que é? Olha para quem ele manda olhar. Observa aí. E eu estava dando uma olhada na rede social, no Face. Eu vi um pastor pregando. Olha o que ele disse. Olhe, meus irmãos. Não dê ouvido. Essas pregações que estão no YouTube, na internet. Você tem que receber daqui. É daqui do púlpito da igreja, do pastor. Porque olha o que o pastor disse. Porque a bênção de Deus, ela vem por meio desse canal aqui. Através do ministério do pastor da igreja para você. Eu pergunto só a você. Essa verdade é do evangelho? Jesus ensinou isso? Algum apóstolo ensinou isso? O canal da bênção para Deus abençoar o povo é por meio de um pastor, é por meio de um homem, é por meio de um ministério, igreja. É o canal da bênção. Negou Jesus. Isso é uma doutrina herética. Isso é um ensinamento vã. Isso é um evangelho anátema. A bênção não está em igreja. A bênção não está em pastor. A vitória não está em culto. A vitória não está em nenhum pacto nem voto. A prosperidade e a graça de Deus não está em movimento, em campanha. Está em Jesus e guardando a sua palavra. Esse é o caminho, é o canal, é o meio por onde a bênção de Deus vem sobre nossa vida, aonde quer que nós estejamos. Não é dentro de nenhum local específico. O povo está mistificando, idolatrando local, como se fosse um ponto místico para Deus operar naquele lugar. É monte, é culto, é ritual, é igreja, é ou não é? Isso é paganismo, irmão. Se você for prudente examinar as escrituras, você não vai ver esse ensino não, mas claro, os pastores querem o holofote nele. Eles querem que você olhe para eles, não é para a palavra. Pastor foi chamado para levar o povo a olhar para a palavra, não é para ele não. Quando a palavra diz obedecei vossos pastores, aqueles que governam bem, vigiai com os pastores, vigiai com os mestres, vigiai com os doutores. Porque as heresias, elas vão surgir dos que estão dentro desses meios aí, nos púlpitos, cheios de heresia. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de sistema religioso submisso a homem. Ele ensinou a estar nele, submisso à palavra dele. Se você pegar a Bíblia Sagrada e abrir ela lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, versículo 31 e o versículo 32, você vai ouvir Jesus dizendo assim: se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, você leu a palavra? Glória a Deus, aleluia. Não, meu irmão. Esteja mais atento a ouvir, não fique logo glorificando, não. Calma. Você tem que entender o que Jesus está falando. Você tem que ser instruído. Não é pregar a palavra e levar o povo a ficar glória, 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 aleluia, aleluia. O pregador tem que ensinar o que ele leu. Tem que passar o ensino, a advertência que está por trás do texto que ele leu. Que está dentro do contexto. Esse negócio para a pessoa dar um... Ó, irmão, olha como é que está a igreja hoje, esse sistema. Banalizado.
Tem pregador que quando sobe na igreja, vê só, sobe no púlpito da igreja, o pregador não fala nada, só faz pegar o microfone e fazer Eita Deus! Aí os irmãos, aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha como os irmãos estão meninos. Olha como os irmãos estão emocionados. Perdendo a razão, o equilíbrio e o entendimento. Se deixando levar pela embriaguez do momento da emoção. Eu fui para o culto uma vez, o pregador subiu lá. Eita, o pregador fulano agora. Ele já entra no reteté. Ele está quietinho lá. O pregador está quietinho lá. Enquanto não tem oportunidade, não tem poder de Deus na vida dele, não tem movimento, ele está quietinho lá. Mas quando ele sobe no púlpito, que pega o microfone, é só um exemplo aqui, que pega o microfone, irmão, parece que ele entra em outra dimensão. Só impressiona quem é menino, meu irmão, isso aí. Estou falando isso com tristeza no coração, porque a igreja de Cristo hoje está como um menino levado por esses ventos de doutrina. Tem pregador que pega, aí faz, irmãos, estou sentindo a presença do Senhor. Deus, Jesus está aqui, irmão. Claro, meu irmão. Ô, meu irmão, não precisa você dizer isso, não. Quem conhece Bíblia sabe. Não é o local, não, irmão. Não é porque tu está pregando, não, irmão. Não é porque está tendo um culto disso, daquilo, não, irmão. Deus está presente onde se reunir 2 ou 3, porque Ele habita em nós. E aonde eu estiver, Deus está, porque Deus está em nós. Mas o pregador, ele sensacionaliza. Ele cria o emocional para abolir no coração dos irmãos, para os irmãos se levar a emoção, e outro começa a dar glória, outro fala língua estranha, que é estranha mesmo, outro pula, outro já se levanta cortando o laço, outro já começa a profetizar. Meu irmão, isso é meninice, irmão. Isso é meninice. É o poder, aí pronto. Cadê a palavra? Não tem. A partir daí, meu irmão, o pregador só fez ler a palavra e muitos nem lê a palavra. E já começa o reteté. Porque Deus está me dizendo, Deus está falando, Deus está revelando. Olha, Deus está hoje dando uma bênção a alguém. A pregação é essa. Isso não é pregação. Isso é atração. É diferente de pregação. O que hoje esses pregadores fazem nos púlpitos é atração, entretenimento. Não é pregação. Pregação é ensinar. Pregar é instruir. Pregar é orientar, com cautela, com sabedoria, com inteligência, com lucidez, para que o povo entenda, todo mundo calado na reverência, todo mundo em silêncio, porque o cara falando em língua estranha, o cara não vai compreender nada. E tem pregador, viu, irmão? Tem pregador que ele prega, fala mais língua estranha do que prega. Para quê, irmão? Se a Bíblia diz que isso não edifica a igreja, irmão. O que edifica a igreja é a doutrina, não é a língua estranha, não, irmão. A língua estranha na congregação, ela não tem nenhum efeito não, irmão. Só se tiver intérprete, se verdadeiramente for o Espírito de Deus ali, tem que julgar a igreja, tem que vigiar. O pregador tem que pregar a palavra inteligente, compreendendo, para que o povo compreenda o que ele está pregando. Aí o pregador começa lá, irmão, é mistério. Eita, que o mistério é grande, irmão. Grande é o mistério, eita, Deus está aqui. Aí, meu irmão, leva a igreja para a emoção, para a meninice. A igreja sai da razão do entendimento, não tem mais palavra, não tem pregação, porque esse povo não está compromissado com o ensino, com a doutrina. E o povo, ele quer isso, porque o povo não está suportando a doutrina, não querem ser ensinado. Eles querem ouvir isso que o coração dele deseja. É os pregadores de poder, de reteté. Hoje tudo é, hoje foi forte, hoje foi fogo, hoje foi poder. E nada acontece, porque o poder está bem longe. O poder de Deus está bem longe dessas congregações, porque o poder de Deus é a palavra, é a doutrina que fortalece, que dá vida, que aviva, que dá graça ao cristão, que faz o cristão estar firme. É a palavra, é a doutrina que corrige, repreende, que edifica a igreja. Não é esse reteté. O que eu estou falando aqui, procede ou não, irmãos? Procede ou não na maioria das igrejas? É assim ou não é que acontece esses cultos de poder? Eu fico olhando as postagens no Face. Eita, o culto hoje foi poder. Deus se fez presente. Meu irmão, já vi logo, olha, essa pessoa não tem entendimento. Essa igreja está sendo conduzida numa direção errada. Essa igreja não está edificando-se. Esse grupo está
recebendo o evangelho anátema. Hoje ninguém mais sai instruído, ensinado, conhecendo, tendo cada dia mais entendimento de Deus. Hoje o povo sai cheio de emoção. Como é que foi o culto hoje, irmão? Ah, irmão, foi fogo, viu? Ah, irmão, foi poder. Deus pegou o profeta, hoje foi um reteté. Olha, Deus falou tanto, profetizou para um, profetizou para outro. Disse que a bênção ia descer, disse que a vitória estava garantida, entregou o decreto, mandou o recado. É isso hoje que o povo vive. E a igreja de Cristo nunca se reuniu para isso. Agora vamos voltar lá para João 8,31. Jesus vai dizer assim: se vocês guardarem a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Você tem que entender o texto agora. Por que foi que Jesus disse isso? Pregar a palavra é isso. Não é eu citar a palavra e começar a falar um bocado de coisa, e sair da palavra e entrar no emoção, na visão, no que eu desejo, no que o meu coração diz. O pregador ele tem que estar compromissado e firmado na palavra. Tem que pregar para o povo a palavra. Pregador da palavra de Deus é assim. Aí Jesus, nesse texto que eu li aqui, João 8,31, Jesus vai dar essa resposta diante dos judeus que passaram a crer nele. O texto diz que muitos judeus creram em Jesus e outros não confessavam ele abertamente para não perder o privilégio no templo. Hoje está assim, irmão. O texto diz que muitos judeus não professavam Jesus para não perder o privilégio no templo, porque não queriam ser expulsos do templo. E Jesus advertiu aos seus discípulos: vocês vão ser expulsos, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos. Por quem? Pelos líderes dos templos. E os apóstolos foram perseguidos por quem? Pelos anciões, pelos líderes do templo. Foi ou não foi? Hoje é assim, irmão. É Bíblia ou não é aqui? É para ter raciocínio ou não? Trabalho e entendimento aqui ou não? Leva você a olhar para a palavra ou não? Aqui é ensino, irmão. Hoje muitos não professam a verdadeira fé em Jesus. Ah, eu creio em Jesus, eu sou da igreja A, eu creio em Jesus, estou na minha doutrina, estou na minha igreja, servindo a Jesus na minha igreja, Eu não sirvo a Jesus em igreja, eu sou a igreja que sirvo a Jesus na palavra dele. O povo hoje não quer se submeter à verdade porque não quer perder os privilégios dentro das igrejas, não quer perder a social, a comunhão, o conformismo, o satisfatório que estão dentro dos seus grupos isolados, cada um no seu mundo de Deus, vivendo sua vida de Deus, cheia do seu poder de Deus, que não está mudando ninguém, continuam sem entendimento. E o povo não se mantém na palavra, não confirma, não se expõe pela verdade do evangelho. Hoje defendem mais suas igrejas, seu ministério, sua vida religiosa do que a verdade do evangelho. Por quê? Porque eles não querem perder a satisfação, a vida social dentro das suas igrejas. Está do mesmo jeito hoje. Aí Jesus vai dizer: se vocês crerem em mim, verdadeiramente guardarem a minha palavra, vocês serão meus discípulos. Por quê? Porque os judeus estavam crendo em Jesus, mas eles tinham ainda a sua vida dentro do conceito da religião judaica, onde eles viviam guardando os rituais, os cerimoniais, as observâncias da lei, que não era mais pedida para a igreja. Jesus não pediu à igreja nenhuma observância da lei. Jesus não orientou a sua igreja a guardar sábado, a dar dízimo, a se circuncidar, a viver ritual, a ir para o templo oferecer o sacerdote, oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Jesus não orientou sua igreja a fazer nenhum ritual de culto dentro da igreja. Deu para entender? Foi o que Jesus estava dizendo aos judeus que estavam crendo nele. Jesus disse: agora vocês têm que guardar a minha palavra. Não adianta dizer que crê em mim e viver dentro do ritual, dentro do templo, dentro de igreja, de religião. Quem crê em mim tem que andar na minha palavra. E a palavra de Deus não ensina nada disso que se vive hoje, se pratica como fé, como meio, caminho de buscar bênção, de ser cheio de Deus, de ter avivamento. A palavra de Cristo não ensina nada disso que ensinam hoje. Aí Jesus disse: se vocês guardarem
Vocês têm que crer em mim, mas têm que se converter desse entendimento religioso, dessas práticas religiosas, desses dogmas, dessas crenças, desses usos e costumes, dessa formalidade, dessa servidão, dessa obediência, dessa submissão, dessa observância ao seu sistema religioso. Vocês têm que passar agora a guardar e praticar a minha palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o que Jesus disse aos judeus, nesse texto de João 8, 31, 32. Jesus está ensinando aí. Jesus está falando da sua missão, que veio ao mundo. E muitos judeus creram nele. E ele adverte, vocês creram em mim? Agora para vocês ser meus discípulos verdadeiramente, vocês têm que guardar, praticar, andar, crer, submeter a minha palavra. Não é viver uma fé em Cristo guardando as observâncias e os mandamentos do sistema religioso. Não, é a palavra de Cristo. Por isso que a Bíblia nos chama de cristão. Ser cristão é guardar, praticar, crer, professar, andar, esperar, confiar, acreditar em Cristo, aonde eu estou firmado em Cristo. Eu sou cristão. Deu para entender, irmãos, como é sério hoje? Desperta, irmãos, que a hora é chegada. Jesus vem buscar a sua igreja amada. A igreja de Cristo é todo aquele que se converte a Ele e anda na sua palavra. Até isso o povo é ensinado errado. Olha, se você não estiver aqui na igreja, se você não estiver aqui no ministério, se você não for batizado nesse ministério, se você não for membro, você não vai ser salvo. Ensinam isso ou não? Você só é salvo se batizar e passar a viver dentro do sistema, do molde da religião, da igreja. É assim ou não é que ensinam hoje? É assim ou não é que você vive sua vida em nome de fé em Deus? Se você não for para um culto, você já fica logo com o entendimento achando que você está desviado. Se você não participar da campanha que o pastor fez na igreja, você já entende logo que a bênção de Deus você perdeu. É ou não é assim? É ou não é assim que o povo é ensinado? Se você não estiver na igreja, você não foi buscar Deus. Eita, irmão, tu perdeu a bênção. Irmão, vamos buscar Deus. Aonde? Você tem que ser ensinado na verdade que liberta. E muitos estão presos, perdidos, mortos, porque estão longe da verdade. Estão longe de Cristo. Professam só da boca para fora. Mas o coração está distante dele. Porque não estão seguindo a Cristo pela palavra. Estão seguindo a Cristo pelo preceito dos homens dentro das igrejas. Amém, meus irmãos? É sério ou não é essa instrução que eu trouxe agora para você? Advertindo e corrigindo você nesse momento. É Deus que está falando ao teu coração. É Deus que está abrindo os teus olhos. Não endureça o teu coração quando ouvires a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, bem-aventurados não é aqueles que estão dentro de igreja, de ministério, seguindo as normas, os mandos, as obrigações que os homens estabelecem. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, eu digo com toda certeza, ela não está sendo pregada em muitas igrejas. Você tem que abrir sua atenção. Você tem que ser mais atento a ouvir. Porque dentro de muitas igrejas, muita gente está sendo privado da verdade. Não estão ouvindo. O Senhor está fora há muito tempo. Muitos estão corrompidos. Muitos templos hoje, muitas igrejas hoje são sinagogas de Satanás. Muitas igrejas hoje são casas de comércio. Muitas igrejas hoje não tem mais a bênção de Deus, é maldição. Porque estão lá sendo ensinados no evangelho anátema. Estão lá presos e privados da verdade, com as mentes cauterizadas pelos homens que dominam sobre o povo e faz do povo negócio. Tomando conta, tomando a autoridade do reino de Deus para ele. A autoridade de quem está no reino de Deus é em Cristo, na sua palavra. Não é pastor a autoridade do reino de Deus. A autoridade do reino de Deus é a palavra. E quem está na palavra está na autoridade de Deus. Amém?
Obedeça ao seu pastor. Congregue na sua igreja. Porém, seja prudente. Se esse seu pastor está te ensinando, governando bem essa congregação, está administrando bem, porque o pastor é administrador, pastor é servo, pastor é serviçal da igreja. A igreja não é para servir pastor, o pastor é para servir a igreja. Deu para entender? Hoje os pastores cobram dos irmãos, cuide do seu pastor, zele do seu pastor, alimente o seu pastor. É assim, é. Quem é que cuida de quem? É o pastor que cuida da ovelha ou a ovelha que cuida do pastor? Muitos pastores hoje não querem sair dos púlpitos, das suas cadeiras, dos seus tronos de Moisés. Que o povo esteja lá. Ô, mestre! Não, meu irmão. Sai disso aí, irmão. Vigia com o pastor que está aí nessa congregação te dirigindo, te conduzindo. O líder dessa congregação. Se ele está governando bem com a doutrina. Se ele está conduzindo essa igreja na doutrina de Cristo. Se ele está formando um grupo de cristão sério, consciente, com entendimento. Mas se estiver dentro de um grupo desequilibrado, que nem menino, levado por vento de doutrina, sem entendimento, levado pela emoção, embriagando-se, manifestado, dentro de movimentos, meu irmão, sai daí, porque tu não vai se edificar, não. Essa igreja não está te edificando, esse ensino dentro dessa igreja. Seja prudente. Entenda, não é a igreja, ministério local que você tem que estar. Você tem que estar na palavra. Se dentro dessa igreja, ministério, não tem a palavra de Deus, tem um irmãozinho ali na esquina, na praça, na casa dele, fazendo um culto, pregando a palavra, vá para lá. Os pastores vão te dizer, não, você tem que estar numa igreja sobre a autoridade de um pastor. Aonde foi que Jesus disse isso? Me respondam, por favor, vocês pastores que pregam isso. Aonde é que está isso na palavra? Aonde foi que Jesus disse a alguém, olhe, esteja na autoridade de um pastor e siga o pastor? Aonde foi que Jesus disse isso? Jesus disse, quem quiser vir após mim. Jesus não mandou nenhum homem líder ser a quem nós devemos seguir. Jesus disse, quem estiver em mim, aprendam de mim, sigam a mim, venham após mim, creiam em mim, estejam em mim. Confie, espere, acredite e seja conduzido por Jesus Cristo, o pastor da tua alma. Ah, mas a gente precisa de um pastor para ensinar a palavra. Sim, mas você não está sendo aqui doutrinado agora por um pastor? Só porque não está dentro de uma igreja ministério? O ministério é cumprido no ensino. Porque tem muito pastor dentro da igreja que não é pastor chamado por Deus. Que não é chamado para pastor. Que não é vocacionado. Olha, não acredite nisso. Não, pastor é quem está numa igreja. É mentira. É mentira. Tem muita gente dentro de igreja. Tem muita gente que abriu igreja que não foi chamado para pastor. Não tem vocação de pastor. É mercenário. É falso pastor. É falso profeta. É homem que faz negócio de vocês. Porque o verdadeiro pastor não é quem está dentro de igreja. O verdadeiro pastor é quem está ensinando, doutrinando a palavra. Porque pastor é pastorear, é conduzir o ensino, a palavra para o povo ser dirigido. E não é quem está dentro de igreja. Amém? Se Deus quiser te dar um rebanho, Ele te dá. Mas Ele já te deu o ministério de pastor. A vocação de pastor. Para o ministério da palavra, para você apacentar ovelhas, pessoas. Não importa se esteja dentro de um quadrado de um ministério, mas que essas pessoas estejam dentro da palavra. Deu para entender? Eu sei que muitos vai botar sua crítica aí, seu desabafo, sua indignação. Bota aí, meu irmão, que eu estou aqui para responder. Eu estou pronto para ouvir crítica, ser questionado, estou apto, pronto para responder à altura da palavra de Cristo, dentro da doutrina, balizado, alicerçado com a palavra, com o argumento plausível da palavra. Me questionem com a palavra. Tudo que eu falei aqui, me questione com a palavra, com textos, dentro do contexto, para você me questionar do que eu estou falando. Porque eu estou aqui com a autoridade da palavra, amém? Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. E breve estarei aqui pastoreando você novamente. Amém? Esse é o trabalho
do que tem o chamado para a vocação do ministério da palavra. Não é estar dentro da igreja, é estar apacentando o povo com a doutrina, é estar pregando a palavra. Amém? Aprenda isso. Pastor não é quem está dentro da igreja. Pastor é quem está na palavra, ministrando, ensinando, orientando, corrigindo e levando o povo ao ensino, à instrução. Porque os que estão dentro da igreja, muitos não são chamados para o reino de Deus. Não são pastores com autoridade no reino de Deus. Muitos que estão dentro de muitas igrejas não têm nem vocação. Amém? Aprenda isso aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui você ouve a verdade que liberta.